Olá, alunos, espectadores, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando para mais um vídeo do canal Física Significativa e Ativa. E estamos aqui nessa sequência de vídeos sobre a introdução das metodologias ativas, um tema interessantíssimo, muito debatido agora nos últimos anos, como uma maneira de incentivar a melhoria dos alunos, o maior interesse nas aulas, a forma de concentrar esforços pela aprendizagem, né, devido até, principalmente aqui no Brasil, os péssimos resultados que nós temos tido nas áreas de ciências exatas, de linguística. Então, existem esforços aí para melhorar essa aprendizagem, canalizar com que as coisas que sejam ensinadas possam ser mais absorvidas, mais internalizadas por esse aluno e ele melhore nos seus desempenhos. E uma forma de fazer isso é o desenvolvimento dessas novas metodologias que o aluno se torna um protagonista desse processo. E agora nós vamos falar das duas últimas que eu separei aqui, que na verdade são duas metodologias, mas que acabam sendo métodos ou modelos mais para situações de recortes menores, talvez não de um grupo de trabalho, né, como filosofia, vamos colocar assim, de trabalho, mas também são metodologias que funcionam também como metodologias ativas, que é o ensino híbrido, ou seja, a mescla do que nós já temos hoje, que é o ensino tradicional com algum modelo desses de metodologia ativa, qualquer um desses outros que foi falado, e a utilização da metodologia de estudo de caso, que é um recorte também dentro da parte de estudos que usam parâmetros muito qualitativos, principalmente. Vamos ver aqui os detalhes dele, dividindo tela com vocês. Vamos nessa. Introdução às metodologias ativas, vamos que vamos. Temos aqui o que? Ensino híbrido. Então, temos aqui um breve histórico, vou fazer o comentário. A gente tem aí, na verdade, informações sobre a questão da Revolução Industrial e todo o processo de ensino e necessidade de transmissão mais estruturado a partir dessa época, devido à necessidade de perpassar uma cultura para que os operários possam melhorar a produtividade, né? Então, um artigo chamado The Brief History of Education fala sobre isso, e justamente baseado é, é, nesse start gerado pela Revolução Industrial, né? Entre os anos de 1760 e 1840. E aí a gente pode ver aqui que o currículo era bem restrito nessa época. Com o tempo ele foi crescendo e as demandas, né? Porque aqui nesse início a demanda do currículo era muito pequenininha. Você tinha as pessoas que mal sabiam ler e escrever, alguns entraram para a indústria nem sabiam, e aos poucos foi necessitando que esse leque de coisas que as pessoas precisavam fosse aumentado. Então, de acordo com os reformadores, nessa mesma época ocorreu próximo aí a Reforma Protestante, que foi um movimento religioso, porém que gerou um impacto gigantesco no mundo da educação, porque ele formalizou o processo de ensino e o centralizou nas mãos dos governos. Eles antes estavam mais voltados para os segmentos religiosos, né? E não eram obrigatórios. Daí em diante começou um movimento também de obrigatoriedade de educação, né? De necessidade das pessoas estarem buscando essa formação para o trabalho. Então, por volta dos séculos 19 e 20, a educação pública evoluiu gradativamente até se aproximar dos temas que temos hoje nas escolas, com currículos ampliados e educação mais humanizada, com a metodologia passiva contínua sendo utilizada. Ele usa esse termo passivo, mas, na verdade, é essa metodologia de transmissão por exposição, aulas expositivas, e com o aluno em uma posição mais passiva, receptiva dos conceitos e ideias e todo um trabalho que o professor faz dentro da aula, né? Mas ensino passivo não é bem assim, né? O aluno pode atuar, enfim, isso aqui é uma terminologia que eu não concordo com ela, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí, como surgiram as metodologias ativas? Elas surgem
né? Aqui eu estou voltando um pouquinho, porque como a gente vai falar de uma fusão, a gente vai fazer um histórico um pouco melhor. Então, a gente tem aqui que na sociedade evoluindo, a gente tinha skills duros, skills mais diversificados, né? Eles se mostram não apropriados a determinados casos. E, de acordo com o artigo History of Contest Action Learning, disponível no site da University of Wisconsin Press Books, o termo aprendizagem ativa é correlato de um ensino centrado no aluno, mas não em um professor. E começou por volta dessa década de 70, 80. Curiosamente, Reginald Reg Williams, um professor acadêmico, por ser considerado como um pioneiro da aprendizagem ativa, o conceito foi desenvolvido na década de 40, de acordo com Action Learners Association, ou seja, de acordo com essa associação aí de aprendizagem ativa, né, que foi desenvolvida na época. Então, embora essa seja muito debatida há bom tempo, as metodologias ativas ganharam bastante relevância nesses últimos anos, devido a todos esses problemas que eu citei. A questão dos alunos agora, nessas últimas décadas, vem tendo um desinteresse pela escola, pelo todo o formalismo da escola para aprender, eles acabam aprendendo e absorvendo coisas fora da escola, então, em muitos momentos aqui, todo aquele processo se torna muito maçante para o aluno e isso gera um desinteresse, né? E fica evidente aí que uma proposta interessante seria começar um movimento de mudança, ou seja, e as escolas começam esse movimento, que é o chamado ensino híbrido. O que seria isso? Seria aliar todas essas ferramentas que já foram apresentadas em outros vídeos sobre aprendizagem ativa, né? Como tudo que foi falado, por exemplo, aí voltem nos vídeos lá para ver, por exemplo, o vídeo que eu falei na introdução sobre ensino personalizado, que aí tem seus detalhes de testes de sondagem, testagens, teste de leitura, você tem a aprendizagem baseada em problemas, de você colocar, na verdade, um problema como central, e aí desenvolve o tema dali, ou o Peer Instruction, a instrução pelos pares, que é colocado todo um processo para que você possa desenvolver um determinado tema, e o centro do desenvolvimento é entender se os alunos estão resolvendo uma demanda, e aí você dá reforço através de determinados trabalhos que você pode coletar as respostas dos alunos quase que on time, né? Você, por exemplo, pode se valer da tecnologia, ou os professores utilizavam no início cartões pré-programados que os alunos poderiam levantar e dar as respostas, e aí o professor, naquele mesmo momento, ele poderia ter o panorama da turma, né? Então, você tem todas essas ferramentas do ensino das metodologias ativas aplicado ao tradicional. E aí você faz uma coisa que é um meio termo, por isso o ensino híbrido, né? Ele vai, na verdade, certamente vai manter alguns aspectos aí da questão da educação tradicional, mas ele vai avançar em muitos outros. Por exemplo, ele pode avançar aqui no sentido de incorporar ambientes de virtuais de aprendizagem, o AVA, para que o aluno possa dar respostas, entregar trabalhos, mas ele manterá, por exemplo, uma sala de aula tradicional, com os alunos indo lá para que possam receber os conteúdos e, com a recepção daqueles conteúdos através de uma parte expositiva, né, que nas metodologias ativas já é incentivado que essa parte expositiva seja o menor possível, dando mais espaço para que os alunos tirem dúvida, para que ele venha para o centro da aprendizagem. Então, ele tem que buscar interagir com o conhecimento, chegar nesse momento expositivo que é menor, já com um desenvolvimento daquele tema, né? Isso é muito importante. Então, por isso, ele é um meio termo. E aí, nesse contexto, nós temos toda essa coisa, esses detalhes que são trazidos dessas metodologias para um ensino que não deixou de ser tradicional, ou seja, você tem uma mescla, por isso híbrido. Hoje, na maioria dos casos onde você tem aplicações das metodologias ativas, você tem basicamente, na verdade, esse modelo de ensino, porque as escolas, pelo menos, não existe nenhuma totalmente dedicada devido às problemáticas de currículo e das avaliações que esteja unicamente centrado nas metodologias ativas, que hoje as suas avaliações em massa e suas testagens sejam todas elas feitas nessa lógica de que o aluno seja o centro, então você tem uma coisa de que é ele que vai gerar essa demanda para a solução, ele vai propor o caminho,
Então, o centro da avaliação não vai estar focado em uma prova final, mas em sim todo o processo, que vai ter fases que vão fornecer indicadores para avaliação, enfim. A gente está, na verdade, na maioria das escolas, mais perto desse modelo, que é um meio termo do que a gente tem nas metodologias ativas com o que já existe. Né? Muito bem, então temos aqui uma indicação de o que a gente tem hoje de instituições, empresas trabalhando. O Grupo Croton, que é um grande grupo de educação, que tem materiais conhecidos aí, por exemplo, como material do Grupo Somos Educação, que é um grupo deles, do próprio PH, eles são parte do Grupo Croton, que já trabalha, na sua maioria, com o ensino híbrido, porque tem plataformas aí de AVA, mas mantém ainda escolas físicas trabalhando com os currículos atuais, ele não pode abandonar eles totalmente. Você tem o Google for Educação, para os seus colaboradores e para treinamentos, também trabalha com ensino híbrido, você ainda tem salas de aula, o Google dá treinamentos e ele tem, não é tudo virtual, não é tudo através de AVA, né? Você tem ainda, mesmo o Google, ainda com algumas salas, a própria Microsoft, e diversas outras empresas de tecnologia para dar os treinamentos dos seus funcionários ainda mantém boa parte da coisa em ensino tradicional, no ensino dispositivo, né? Nesse contexto ainda. E aí temos aqui o último grupo de metodologias, que na verdade é um método, mas que pode ser expandido para que ele tenha corpo de metodologia, que é o estudo de caso. Então ele tem origem com Robert Stake, volta da década de 70 e 80. Os estudos da área de ciências sociais utilizam muito essa metodologia. Eles criam arcabouços onde o cerne desses arcabouços, desse corpo de ideias, será analisada por um estudo de caso ou todo um modelo de estudo de caso, tudo voltado para privilegiar o estudo de um caso, o estudo de casos, né? E então as áreas das ciências sociais são as maiores contribuidoras, principalmente porque a origem dessa metodologia veio oriunda aí de pesquisadores e estudiosos da área de sociologia e antropologia. Então, ela tem as seguintes características. Ela tem uma tolerância à ambiguidade, ou seja, em muitos momentos você vai ter conceitos contrários ali sendo contrastados e sofrendo embate, né? E aí isso vai ser analisado dentro daquela situação ali de trabalho. É uma metodologia bem sensível, bem maleável para mudanças dentro do processo, ou seja, você pode mudar ali parâmetros do case durante o processo, e você tem uma metodologia que permite uma boa comunicação entre os entes que estão interagindo ali naquele processo. E aí você tem características aqui que vão delinear. Você tem estudo de casos dentro de uma situação de intrínseco, ou seja, estudos sobre um caso, um indivíduo, grupos ou organizações de interesse específico. É o chamado estudo de caso intrínseco. Já o coletivo, ele é mais voltado para situações onde você tem uma população, um grupo de indivíduos, né? Já não é um, que é o caso, né? Que vai ser estudado, e aí você vai fazer esse recorte e vai estudar baseado muito num livro do IN, né, de 2007, que vai estar falando muito a respeito de como se fazer esse recorte aí para esse grupo coletivo. Tá? O IN é uma das grandes referências aí para teorias, principalmente no seu livro, muito usado aí para a parte de estudo de caso, tá? E aí ele é bem interessante. Você tem o caso, os estudos de origem etnográfica, que são aqueles de profundidade de um único caso, aí bastante profundidade através de observação e acompanhamento ali lado a lado de uma determinada cultura, um modelo ou uma pessoa, e ele se apoia em entrevistas, em grupos focais e em práticas com esses atores. E o último é o estudo de caso avaliativo. Nesse, você pode pegar um único caso ou múltiplos e fazer análises mais aprofundadas das informações mais úteis. Aí você já pode fazer um estudo como se fosse um meta-estudo de outros estudos de gestores e outras situações já levantadas, né? E permite ajuizar valor
a políticas e programas institucionais. Para Robert Yin, deve-se dar preferência no estudo de caso, ou seja, direcionar quanto ao tipo de perguntas como o como e por quê. Então, o estudo de caso ele vai olhar para as situações fazendo recortes com com essas duas conjunções aí, né, que tem essa denotação, né, de indicar a conformidade, o como, né, você chega naquilo ali, o porquê, ou seja, a explicação daquele caminho. E aí, por último, a gente coloca aqui que quando há interesse em conhecer uma instância particular, pretende-se compreender com profundidade uma instância de complexidade, de totalidade, busca-se fazer um recorte, um retrato e retratar o dinamismo daquela situação de forma muito próxima do seu acontecimento natural, ou seja, acompanhado ali lado a lado. É essa a grande motivação de estabelecer um estudo, um desenvolvimento baseado na metodologia de estudo de caso. E aí nós temos aqui que a aplicação da metodologia, ela vai partir quando você deseja analisar essa parte do todo, né? E é muito usado em empresas como ferramenta de análise especializada e em muitos trabalhos acadêmicos como recortes de uma determinada situação para uma análise qualitativa mais apurada e também dando serve como pesquisação, como um dos métodos dentro, por exemplo, de uma metodologia que envolva a pesquisação, que é um método importante para os professores, né, para que fazem trabalhos na área de pedagogia, de ensino, e é muito bom para essas análises de recortes menores, certo? Muito bem, ficamos por aqui, finalizamos essa sequência de vídeos aí sobre as metodologias ativas. Agradeço vocês que estiveram assistindo. Espero que continuem aí, ligados no canal. Vamos fazer uma sequência de vídeos com as aplicações das metodologias ativas e aí fazemos desdobramentos maiores sobre tudo isso que foi falado nessa sequência de vídeos. Ok? Obrigado por assistir esse vídeo, pela audiência e até a próxima.